Olá, começa agora mais um Tribuna Livre, o seu programa das noites de sábado, que agora tem reprise às segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde Rio Branco. E hoje nós vamos tratar aqui do tema educação, um setor do governo estadual que recebeu algumas críticas durante a semana de alguns veículos de comunicação ligados à oposição em decorrência do resultado do Enem. Para falar sobre esse e outros assuntos, nós convidamos o secretário de Educação Estadual, Daniel Zen, e a presidente do Conselho Estadual de Educação, professora Iricélia Cabanelas Zanini. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui nos estúdios da TV Rio Branco os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou o Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Continue conosco. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui hoje o tema educação. Para isso nós convidamos o secretário de Educação do Estado do Acre, Daniel Zen, e a professora Iricélia Cabanelas Zanini, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. Boa noite, Daniel Zen. Boa noite, Arquibaldo, Osmir, Narciso, professora Iris. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. Boa noite, professora Iricélia Cabanelas Zanini. Osmir, Narciso e os nossos ouvintes. Ok, eu começaria perguntando, professora, sobre a função. A senhora nos explicasse aqui a função do Conselho Estadual de Educação. A função princípio do Conselho Estadual de Educação é normativa. Ele foi criado pela Lei 4 Estadual de Educação. A Lei 4 é a lei que cria o Estado, né, que organiza o Estado, que implanta o Decreto 4.070, né? E lá cria a Secretaria de Educação, organiza o sistema e cria o Conselho Estadual de Educação. Ele tem a mesma função que o Conselho Nacional, o de normatizar a educação e o ensino. Quantos membros são do Conselho? Somos 15 membros, todos representativos da sociedade, das diversas instâncias da sociedade que representam o setor educação. Ok. Secretário Daniel Zen, essa semana, em função do resultado do Enem, algumas pessoas, alguns representantes da oposição, usaram o argumento de que o Acre acabou tendo, no curso de medicina, apenas 2 alunos ingressaram, como uma justificativa, um fator que aponta um problema de qualidade no ensino público estadual. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, na verdade, Arquibaldo, os cursos concorridos como medicina, como direito, como engenharia, e não é só no Acre, nas universidades públicas, nas melhores universidades do Brasil afora, eles geralmente são ocupados por concorrentes que já estão na sua segunda, terceira ou até quarta tentativa. Em sua maioria, alunos oriundos de cursos preparatórios bem rígidos, caros, com mensalidades caras. Você não observa, você pode fazer um levantamento dos ingressos nos cursos de medicina, Brasil afora, em qualquer universidade, e você vai observar esse fenômeno, né, realmente vestibulandos ou prestadores de Enem ou concurseiros, como a gente se diz, profissionais, pessoas que estão se preparando já há bastante tempo. A gente não consegue observar ou observa uma quantidade muito pequena de concludentes do ensino médio sendo aprovados nesses cursos. Então não é um demérito para os estudantes acreanos, não é uma situação localizada da Universidade Federal do Acre, não é também em virtude da adoção do Enem, porque muito se disse que pela adoção do Enem, com o aumento da concorrência, que é natural com a adoção do Enem, uma vez que se permite que alunos de outros estados façam a prova no seu próprio local de residência, não precisem se deslocar até o estado de destino, né, que está ofertando o curso, mas também quando a forma de ingresso na Universidade Federal era o vestibular, também nós tínhamos uma quantidade pequena de estudantes acreanos. Então teve ano que nós não tivemos nenhum estudante acreano aprovado. Então não é dizer que é o vestibular ou o Enem. Aí tem um dado que nos chama a atenção. E o Acre, entre todas as estimativas, os dados observados, está aí
na média, se coloca aí entre 17º e 18º lugar, mas é um dado preocupante com relação ao Brasil. O Brasil, em qualidade de ensino, está situado no 88º lugar, atrás de países aqui, como a Bolívia, muito mais pobre, com renda per capita menor, uma economia bem diferenciada da nossa. E esse relatório, inclusive da Unesco, ele vai mais além. Ele mostra que o índice de repetência no estudo brasileiro é o mais elevado da América Latina e que tem um abandono de 13,8% de alunos já no primeiro ano do ensino básico. Na sua avaliação, aqui medindo pelo Acre, como o senhor veria e quais os problemas dessa qualidade e o que poderíamos fazer para melhorar essa qualidade de ensino brasileiro que está muito a desejar? É o que nós comentávamos aqui em off, que o Acre está bem posicionado em relação aos demais estados brasileiros, ocupa a 7ª, a 4ª e a 10ª posição, se avaliarmos os segmentos de ensino diferentes. O primeiro segmento do ensino fundamental, que corresponde ao 1º ao 5º ano, o segundo segmento corresponde ao 6º ao 9º ano do fundamental e o ensino médio. Então estamos bem posicionados em se tratando de um olhar que compara com os demais estados brasileiros, mas o Brasil está mal posicionado no cenário internacional, considerando determinadas avaliações. Essa avaliação mencionada é o PISA, que é uma avaliação realizada pela OCDE, que é a Organização de Cooperação. Essa avaliação é muito elitista, você acha? É uma avaliação que tem determinados parâmetros. É uma boa avaliação, ela é fidedigna, mas é preciso olhar também, lançar um olhar crítico para quem realiza a avaliação. Quem realiza essa avaliação é a OCDE. É uma organização voltada para o desenvolvimento econômico. Se fossem outros órgãos, talvez você tivesse outros quesitos e outras análises. Mas não estou aqui desmerecendo a avaliação. Ao contrário, ela nos serve muito de parâmetro e medidas que precisam ser adotadas para melhoria vêm sendo feitas ao longo dos anos e ao longo das décadas no país. E eu acho que o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, o compromisso Todos pela Educação, que adveio no início do ano 2000, quando realmente o Estado, e ainda no governo Fernando Henrique, nos governos do presidente Lula, quando o Estado resolveu lançar a mão de um planejamento de longo prazo, nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, ainda sob a égide do ex-presidente Fernando Henrique. Ou seja, você pensar que nós temos todo séculos de história e somente na década de 90 nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação de caráter plurianual, com metas de longo prazo, que foi sucedido pelo compromisso Todos pela Educação, pelo PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional, e agora tramita no Congresso Nacional a 2ª edição do Plano Nacional de Educação. A gente observa que o Brasil adotou a cultura do planejar, do estabelecer metas educacionais para melhorar indicadores com base nas avaliações externas, num período muito recente para cá. Então, o que veio antes disso não é inválido. Não é que a gente não considere toda a trajetória e o histórico de educação brasileira. Mas quando você passa a fazer, a agir, a realmente executar programas e projetos de natureza educacional com base em avaliações, com base em indicadores, com base em critérios que podem ser aferidos, medidos, para realmente você saber se aquilo que você está fazendo está surtindo efeito ou não, aí sim você entra no tempo mesmo da modernidade, né, do que preceitua os mecanismos mais inteligentes de gestão pública, porque gestão educacional também é uma gestão de política pública. E o governo tem como aferir isso, na sua opinião? As avaliações são justamente para isso, tanto essa avaliação internacional do PISA e o Brasil. Se o Brasil hoje encontra-se nessa posição do ranking incômoda, mas quando você observar a média, a nota, foi o país que mais cresceu a sua média, de todos os países avaliados. Os demais países cresceram modestamente, e o Brasil ainda está numa posição no ranking lá embaixo, mas vem crescendo a cada ano a passos largos, o que quer dizer que em pouco tempo ele vai subir rapidamente nessa posição do ranking. E nisso aí você tem razão, porque, só para você ter uma ideia, como esse é um fato relativamente recente, o governo militar, ele fez um levantamento entre os jovens que serviam o exército naquela época.
com relação à questão educacional. E, perplexos, eles constataram que se o Brasil tivesse um desenvolvimento acelerado, um comboio de progresso acelerado, aqueles jovens não poderiam embarcar nesse comboio, porque tinham uma série de problemas de deficiência educacional, motivado, entre outras coisas, por fome na infância e fome na adolescência. Mas, Daniel, eu queria voltar a um assunto. Eu não estou aqui para... Eu não sou seu assessor. Eu pretendo ser seu crítico. Mas antes de você chegar, nós estávamos conversando e falando sobre a pequena participação dos alunos no curso de medicina. E eu quero dizer a você que praticamente a resposta que eu dei para a Osmi e para o Arquibaldo foi a mesma que você acabou de dar. Porque a Osmi tem determinados cursos que há muito tempo, eu sou formado em engenharia há 40 anos, mas já naquela época engenharia e medicina eram os cursos mais cobiçados da estudantada do Brasil. E eu comecei para o meu filho. O meu filho, com 16 anos, porque estudou numa belíssima escola privada, que aí é outra distorção do sistema, né? Porque no Brasil as boas escolas do básico, do fundamental, são privadas. Será? Aí os alunos se preparam nessas escolas para estudar nas boas universidades públicas gratuitas, que me parece que é uma das distorções que tem que ser corrigida. E é o que o Daniel acaba de dizer. Aí o meu filho foi qual foi o termo que você usou? Um concurseiro. O meu filho teve a oportunidade de fazer o vestibular na USP, na UFMG e na UNB. Mas isso, eu só que falo com humildade, nem todos têm um pai que tinha para dar condições para que ele tivesse estudado na escola pública, numa escola privada de boa qualidade, e para depois fazer um curso superior na escola privada. Então, aí ocorre que nesses cursos mais cobiçados, a procura é muito grande. Sem dúvida. Aí nós discutíamos outro assunto. E não havia uma forma, uma discriminação positiva, digamos assim, de haver alguma coisa que pudesse privilegiar o estudante acriano para melhorar o seu acesso. E aqui eu não estou advogando o interesse dos estudantes despreparados a entrar na universidade. Porque, em princípio, eu sou contra as cotas, eu sou naturalmente contra. Mas que haja uma compensação, porque nós estamos disputando as vagas na universidade no Acre, com estudantes dos 27 estados do Brasil, muitos deles acima da média nacional, apenas porque não adentraram nas universidades do seu estado, porque o número de vagas não os permitiram. Aí eu pergunto, não há um meio, respeitando a federação, porque nós somos uma federação. Se há um meio de proibir que os alunos lá de fora façam vestibular no Acre, a recíproca também teria que ser verdadeira. Os alunos acrianos não podiam cursar na universidade lá de fora. Mas não existia uma forma legalmente permitida, à luz da federação, para reparar essa distorção? Existe sim, Narciso, e a professora Iris também acho que pode comentar um pouco a respeito disso. Queria ouvir a sua opinião. E as cotas, na verdade, são uma das muitas alternativas de discriminação positiva. Eu não sou integralmente favorável ao sistema de cotas, mas eu sou favorável a algum tipo de ação afirmativa. De ação afirmativa. Não sei se exatamente seriam cotas. E mesmo as cotas têm diferentes mecanismos de se estabelecer, de que elas sejam estabelecidas. O debate das cotas para negros, para estudantes negros, afrodescendentes nos Estados Unidos, por exemplo, durou décadas. Durou muitos anos até que os casos chegassem à apreciação da Suprema Corte. Então, e a Suprema Corte se manifestou favoravelmente, porque entendeu que naquele contexto histórico, naquele momento, era uma forma de compensar uma desvantagem sociopolítica, histórica, econômica, que não haveria como estabelecer parâmetros de competição. Então, naquele momento, para aquele caso específico, a falar de igualdade perante a lei, o princípio da igualdade perante a lei, ele se desfazia por completo, dando lugar ao princípio da igualdade complexa, da isonomia, que é tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, não tem como comparar uma pessoa que foi suprida ou que foi, digamos assim, desvalida das melhores, não diria nem das melhores, mas de qualquer oportunidade,
com a pessoa, como você mencionou, que teve acesso a boas escolas, seja privada, seja pública, né, que pôde estudar, que pôde ter um número, uma quantidade de tempo, disposição, conhecimento muito grande. Então, realmente, agora, você não pode fazer com isso justamente a premiação da mediocridade. Né? Você tem que realmente fazer valer a meritocracia, o mérito ele tem que sobressair sobre tudo, esse é o principal critério, mas há também que se olhar com bastante carinho para essas desigualdades históricas que realmente são difíceis de compensar. Se são as cotas, eu não teria uma opinião peremptória ou absolutamente formada a respeito desse assunto, mas sou favorável sim a uma discussão de implantação de alguma medida compensatória da falada discriminação positiva, que são ações afirmativas no sentido de dar vez e permitir ascensões sociais, mobilidade social no nosso país. Basta observar, se você for na própria Universidade Federal do Acre e observar, graças a Deus temos uma grande quantidade de alunos oriundos de escola pública, que mesmo com essa questão da medicina, dos cursos mais concorridos, quando a gente observa, nós vemos que das 2.050 vagas, 1.560, segundo dados da própria universidade, são alunos acreanos. E a maioria absoluta desses 1.560 são alunos de escola pública, e não de escola privada. Até porque a maioria dos alunos acreanos são alunos de escola pública. Nós temos pouquíssimas escolas privadas aqui de educação básica, de fundamental e médio. É sinal que o Estado está fazendo a sua parte, está cumprindo o seu papel. Agora, realmente, há que se pensar isso, há que se discutir isso, e eu acho que o terreno está propício para essa discussão. Vamos ouvir então a professora Iricélia, por gentileza. Olha, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96, ela inovou nesse aspecto, deixando as universidades estabelecer os critérios das formas de ingresso. Então, é aí que as universidades podem ganhar esse espaço. Há universidades, como a Universidade de Brasília, que estabeleceu vestibular para 50% e 50% das vagas para a educação básica. E na educação básica começa a avaliação desde o primeiro ano do ensino médio. Uma avaliação com esse objetivo do ingresso na universidade. Então, ele passa pela avaliação nos 3 anos do ensino médio e já vai direto para a universidade, para o curso que ele escolheu. Essa forma de ingresso não é cota, não. Essas são percentuais destinados e isso tem uma vantagem que faz melhorar também a educação básica, porque professores e alunos se empenham em alcançar melhores lugares para ter o ingresso nas universidades. Esse é um aspecto que eu do Conselho Diretor sempre orientei e sempre votei a favor, mas não tive esse sucesso. E a universidade, para não fazer o seu dever de casa, agora decidiu definitivamente por uma forma de avaliação que tem o objetivo de avaliar o sistema. E agora ela passou a avaliar, a decidir o destino do educando, do sujeito. A dizer para onde ele vai, para que curso ele vai. É o que ele consegue. Mas mesmo assim, a gente vê que a melhoria do ensino está aí também, de uma certa forma, estampada. Porque o curso de Direito é um dos poucos cursos de média A, o nosso curso de Direito é um dos poucos de média A nesse país. E teve 50% das vagas para nós. Então, vieram fazer esses cursos, quer dizer, fizeram pela inscrição, pela internet, fizeram seus exames por lá, os melhores alunos das universidades por aí para galgar uma vaga num curso A, porque é difícil ter um curso com essa avaliação no Brasil. Mas, professora, pela sua experiência de muitos anos, não só na função que exerce hoje, mas também como professora, o senhor acha que pela nossa realidade, a realidade acreana, o melhor sistema de seleção é esse do Enem ou o sistema antigo que nós tínhamos na universidade? Agora, Osmir, eu vou pedir, professora, por gentileza, nós temos um comercial, em seguida a senhora responde, por favor, rapidinho, não sai daí, nós voltamos já já.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema educação. E para isso nós convidamos o secretário estadual de Educação, Daniel Zen, e a professora Iricélia Cabanelas Zanini, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. No bloco anterior, o Osmir havia feito uma pergunta à professora Iricélia sobre o método, o instrumento usado para ingresso na universidade, se ela concorda que o Enem é o método ideal ou se o vestibular seria melhor do que o Enem. Professora, por gentileza, pode responder. Bom, o Enem não seria o método ideal porque nós não temos um currículo nacional. Nós não temos um programa nacional que unifique o ensino de norte a sul e se possa fazer um exame para todos. Nós temos uma lei que ampara o ensino ser adequado à realidade e está aí para atender as necessidades de cada lugar, de cada cidadão. Enfim, então, o ideal seria que cada um tivesse a sua avaliação. Se não o vestibular, mas uma avaliação feita dentro daquilo que foi o seu trabalho, que foi o seu desenvolvimento. No entanto, o Enem é uma avaliação que nos interessa, porque ela vem forçar o sistema, todos os sistemas, a buscar uma melhoria. De qualquer forma, buscar uma melhoria, sempre galgar melhoria. E há alguma forma de compatibilizar o Enem com o antiga seleção? Seria estabelecer formas de ingresso que pudesse compatibilizar, nem somente um e nem somente o outro. Podia-se colocar as duas alternativas nessa questão de definir o destino do estudante, para onde ele vai, para qual curso ele vai, para escolher para o seu futuro. Então, o Enem seria uma avaliação da situação geral do sistema. E o vestibular seria a avaliação para o ingresso na universidade. Outras formas que sejam colocadas, como aquela que eu dizia, que avaliando o ensino médio, já preservando para a universidade a vaga dos alunos que terminam a educação básica e deixando o exame nacional para aqueles outros que não estão mais na escola, que têm aspirações ao ensino superior. Inclusive, o nosso governador Tião, no início da semana, saíram algumas declarações de que ele teria supostamente se manifestado a favor de uma quantidade expressiva de cotas, até 80%. E aí, conversando com ele, ele disse, olha, Daniel, na verdade o que eu sou favorável caminha mais ou menos no sentido do que a professora aí estava colocando. Eu, particularmente, sou favorável ao Enem, porque eu acho o Enem uma prova melhor que o vestibular. Mais bem elaborada, mais voltada para uma espécie de raciocínio que está fundado numa lógica sistêmica do conhecimento, que entrecruza as diferentes habilidades e competências dos alunos, as capacidades. Mas isso não seria possível fazer no vestibular? É possível, desde que bem elaborado. Agora, eu acredito que, assim como a professora Iris, é possível você ter um critério misto, combinado. Por exemplo, o que o governador salientava é de que a ele seria muito simpático a ideia de que os nossos alunos, ou que todos os alunos que se submetessem ao processo seletivo da UFAC, pudessem ser avaliados naquilo que diz respeito aos conhecimentos regionais, da história local, da geografia local. Isso não é possível com o Enem, porque o Enem é um exame nacional, como a professora Iris coloca. Ele avalia a situação geral do sistema, ele avalia de maneira uniforme todos os estudantes do país. Então, e não haveria problema de que você, a partir da definição desses critérios, adotasse a nota do Enem como um percentual X, por exemplo, e a nota de uma prova específica de conhecimentos regionais, por exemplo, um outro percentual. Ou seja, tem 1001 maneiras, agora precisa se debruçar e discutir para chegar nesse... permitido, porque eu acho que já houve aqui, inclusive nos concursos para a justiça, já houve aqui uma tentativa de se colocar algumas questões muito regionais. E parece que um aluno, a nível nacional, entrou com ação e o órgão superior aí da justiça impediu. Porque, Narciso, antes que você complete sua pergunta, a nossa preocupação está hoje, quando se discute a questão de qualidade de ensino, é porque não é só com relação ao Enem. Não. É com relação a uma série de concursos para juiz, para promotor,
para procurador, para delegado, onde as vagas dos acrianos estão sendo... Ou supostamente Ou deles. supostamente nossa, como seria no passado, sempre foi nossa. Não vamos ser tão possessivos assim, Não, né? mas nós temos que defender os interesses do Acre. Elas estão diminuindo cada vez mais. Isso é uma questão que precisa começar a ser discutido. Mas a questão está aí, em se ter transformado o Exame Nacional de Ensino Médio, que é o Enem, em concurso para vestibular. Ele deixou de ser o exame do ensino, de um nível de ensino, avaliação como do eu ensino. estou dizendo, de avaliação do ensino, para ser um exame que define o destino da criatura. Aí me parece que, e aí professora, o problema foi esse. que nesse nível ele se torna cada vez mais discricionário. Nesse nível ele não pode ter questões regionais. A demanda de alunos como o lá de Enem, fora não pode. é extravagantemente Mas como maior do que a o nossa. exame do O Enem, ingresso- ele na verdade, ele tem várias funções. Como a professora colocou, ele primeiro é um exame de avaliação de um determinado segmento de ensino, do ensino médio. Ensino médio. Depois ele é um exame que se presta também para a certificação de estudantes que concluíram na modalidade de educação de jovens e adultos, no antigo supletivo, né? Ou seja, aqueles estudantes que não concluíram na idade correta no ensino regular e concluíram os estudos através de programas especiais. E, em terceiro lugar, como mecanismo de ingresso de acesso às instituições públicas que assim o desejarem. Agora, várias instituições públicas aderem de forma, como a UNB, a professora citou o exemplo, que criou o falado processo de avaliação seriada. Outras instituições continuam e insistem no vestibular. E outras adotaram o Enem. Eu acho que o problema não é a adoção de um ou de outro, mas e sim definição de critérios bem maduros, né, bem amadurecidos, em que a nota do Enem pode ser um desses fatores, um desses elementos para computar numa média de um cálculo mais complexo, em que você pode considerar a nota do Enem, o desempenho seriado, né, de acordo com a vida escolar, o desempenho em provas de conhecimento regional e assim sucessivamente. É claro que isso torna o processo ainda mais complexo, sim, mas quanto maior essa complexidade, talvez maior seja a medida de justiça. Não para favorecer ou para fazer reserva de mercado, ainda que eu também concorde que a gente tem que defender os interesses dos nossos alunos, da nossa população, do nosso povo do Acre, mas a gente também não pode discriminar de tal forma que impeça, né, até porque a nossa história é essa, né? O Acre é um estado de muitos Sempre povos, recebeu. né? Sempre recebeu de braços abertos os imigrantes, nossos antepassados nordestinos, de outras regiões. Então, talvez fazer uma discriminação de tal forma que iniba a vinda e a presença de outras pessoas, eu não acho isso positivo, eu acho isso prejudicial, porque é bom que venham boas cabeças, pessoas inteligentes, bons estudantes de outros estados para estudar aqui, quem sabe também firmar residência aqui, constituir família aqui, desenvolver seu trabalho aqui e depositar o seu capital intelectual aqui. Isso é muito bom. Narciso é uma prova disso, né? Veio eu sei. do Rio Grande do Norte, Secretário, constituiu suas empresas aqui, o seu Secretário, trabalho eu aqui. acho também que é positivo. Agora, não de forma que venha 100%. Ah, sim, claro, eu concordo. Aí também Concordo seria contigo. um exagero. Uma coisa a gente tem que reconhecer, né? Que este governo, eu falo governo federal porque é dele, ele realmente ofereceu ao povo brasileiro, ao jovem brasileiro, muito mais oportunidades de ingresso no ensino superior. Professora, muito mesmo. aí né? eu De quero todas entrar as nesse formas. debate também. Com bolsas, com exames, assim, dessa forma. Agora, o Enem, eu queria só dizer uma palavrinha naquilo que ficou lá atrás, que nós somos um país que ainda estamos numa situação não muito privilegiada, mas é através da avaliação que nós vamos chegar lá. Nós iniciamos um sistema, o sistema brasileiro tem só 100 anos. Nós temos 500 anos de história e temos só 100 anos do sistema brasileiro. Um sistema novo e, em várias regiões, um sistema muito pobre. Por que não dizer que o Acre, ainda hoje nós temos localidades no Acre que não têm condições de ter escola, não tem professores, não tem, com todo o esforço que se tem feito. Então, há de ver toda essa situação brasileira. E nós iniciamos um processo de alavancar essa situação através dos exames. De uma forma esdrúxula, de cima para baixo.
foi muito... Há quantos anos, há quantas décadas os outros países avaliam? E nós iniciamos um processo investido, avaliando de cima para baixo, com muitas dificuldades, e chegamos aos dados que chegamos. Mas nós temos ainda aqui. também algumas distorções. Temos. Temos várias distorções. E vamos, Por exemplo, Narciso, e vamos você ter pode muitas até vezes. complementar melhor do que eu, que para cada... Em país que investe mais na educação, de uma forma de qualidade, para cada 2 professores, existe um funcionário de apoio. E no Brasil a coisa se inverte. Há muito mais funcionários administrativos, digamos assim, ou de apoio, do que professores na rede escolar. Isso é uma distorção que quer nos parecer e precisa ser corrigido. Ainda um outro detalhe, Narciso. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Fundef, que era apenas de apoio ao ensino fundamental. E depois, já no governo do presidente Lula, ele aprimorou, criando o Fundeb, que dá não só para o ensino fundamental, mas para o ensino infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Quer dizer, o Fundeb, eu não sei se eu estou equivocado, mas o Fundeb era maior do que o FPM em alguns municípios. Sem dúvida. Então, não é uma questão só de recursos, não. Né? Não, até... É uma questão que é de boa aplicação desses recursos, né, Daniel, Narciso? Daniel, me diga uma coisa. Eu sou engenheiro e na engenharia a segurança de uma obra começa pela sua fundação, pelos seus alicerces, seus pilares e assim sucessivamente. Eu vejo que o edifício da construção do conhecimento do Brasil, ele não seguiu esses cuidados com a segurança. Você tem razão, né? Hein? Você tem razão e eu vou citar um dado. Esse dado que Deus me coloca, ele é importante porque você pensar que essa conversão do Fundef para o Fundeb, ou seja, a ampliação do financiamento público do governo federal para estados e municípios, que era restrita ao ensino fundamental e que antes nem isso havia, então você tem a conversão do Fundef para o Fundeb já no governo Lula, e um aprofundamento, uma radicalização disso a partir da atualização dos valores agora com a nossa presidente Dilma, é muito recente. É um período de tempo muito curto em que o governo federal olha para si e diz: a responsabilidade de financiar a educação básica é nossa. Antes disso, o que havia? Um olhar e uma atenção e um carinho muito grande com o ensino superior. Por isso, essa questão que o Narciso colocou no início do programa, que é você ter escolas privadas supostamente de melhor qualidade na educação básica e a situação inversa no ensino superior, quando em outros países é justamente o contrário. Né? Você tem escolas, as escolas de ensino superior, as privadas é que são as mais procuradas, as mais cobiçadas, as melhores, em tese, e a educação pública de mais qualidade na educação básica, no ensino médio e fundamental. Eu podia colocar um dado aí, porque na década de 40, Anísio Teixeira foi o primeiro que iniciou a levantar essa questão de recursos para a educação. Não tinha recursos para a educação. Quando eu fui ao Congresso, ao Senado, eu fiz uma mobilização nacional para que os congressistas fossem ao Congresso votar no projeto do João Calmon. A Lei Calmon. Da Lei Calmon, que era 25% para a educação. Isso é coisa muito recente, isso é coisa de ontem. Mas antes, nós temos na história do Craveiro Costa, que para o Acre era negado R$25 para fazer uma escola lá no Juruá. Era negado isso, negado aquilo. Foi sempre negado, foi para a educação. E quando faltava alguma coisa, dinheiro para alguma coisa, tira da educação, que era o que ainda tinha menos. A questão do quadro do magistério é muito recente. Né? E nós tivemos também, né, professor? Tivemos um piso nacional do magistério. Exatamente, tem 5 anos. Uma aceleração nos últimos, sei lá, desde o Fernando Henrique começamos esse processo aí de qualificação de professor, e no Acre que o Jorge, né, resolveu qualificar todos os professores. Todos têm nível superior. Os professores existentes, porque eles não são suficientes. Nem em termos de quantidades. Mas eu tentei polemizar uma questão, que ainda também não me foi respondida. Essa questão da maior quantidade de funcionários administrativos com relação aos professores,
No Acre é uma realidade ou está sendo... Não, no Acre a razão é a inversa. Nós inversa. temos mais professores do que servidores de apoio. Muito mais Inclusive, o nosso professores. grande gargalo hoje é um reclame dos nossos diretores, dos nossos professores, de que nós façamos, e nós já estamos estudando isso, é provável que nesse ano tenhamos essa posição, essa resposta a dar para os nossos professores, de que nós temos uma quantidade muito pequena de servidores de apoio, né, de merendeiras, de secretários escolares, de auxiliares de secretaria, que são as pessoas que também que dão suporte. O sucesso da educação também depende delas. Agora, uma informação importante, só para complementar aquele dado da proporção de investimento na educação básica e no ensino superior, e para seguir a lógica que foi exposta aqui pelo Narciso. Fortes alicerces, uma forte base, uma fundação rígida e sólida para que o edifício suba sem desabar. 92%. Hoje o Brasil investe 4,5% do PIB em educação. Esse é o montante das verbas constitucionais, né, os 25% que está definido, que os estados, municípios, o Fundeb, etc. Então 4,5% é mais do que alguns países considerados melhor desenvolvidos que o Brasil. Não é ruim, não é um montante ruim. Está se discutindo 7%, 10%, mas se ficasse nos 4,5%, não é de todo ruim, é um bom dinheiro. Agora, desses 4,5%, 92% vai para o ensino superior e só 8% para a educação básica. Então tem uma distorção aí muito grande. Nós precisamos equilibrar. Eu não defendo que tenha menos dinheiro para o ensino superior, ao contrário, mas que tenha um equilíbrio maior para que a gente tenha uma boa base, um bom alicerce. Daniel, aí me perdoe, e eu dei uma estudada sobre esse assunto. Mas a China, se a gente falar em revolução educacional recente dos últimos 30 anos, nós estaríamos o quê? China, Chile, Índia, Chile, o Chile é bom. Índia, Singapura, Coreia do Sul. a Indonésia. Vamos deixar Nova Zelândia, Holanda aqui, já fizeram já construíram o seu modelo há 50, 60 anos. Mas a China, para mim, é um dos mais surpreendentes. Primeiro, pela própria natureza do país, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 7 Brasis. Há 30 anos atrás, do artigo da manhã que eu escrevo, que eu me atrevo a escrever por semana, eu não sou tão velho assim, né, doutora Miracelli. Professora Iricélia. Mas eu sou de um tempo em que a gente tanto fazia mandar o sujeito ir para o inferno como ir para a China. Lembra disso? Vai para a China. Porque há 40 anos a China, a despeito do seu passado glorioso, mas chegou no fim do poço. Aí veio de um governo para outro, Mao Tse-tung para Deng Xiaoping, que esse sim é o responsável pela revolução da educação chinesa. Aí nos últimos 30 anos, a China conseguiu, eu acho, apresentar para o mundo o melhor modelo de educação mundial. E lá, o gasto com a educação é de 3,7% do PIB. Mas eu tive, ao ver alguns detalhes lá da educação chinesa, Osmir, a sala de aula, era simples, 40 alunos, 4 filas de 10 alunos, de patriotismo, embora seja um país politicamente duro, é a bandeira do país hasteada em cima do quadro negro, no fundo da sala de aula, 2 vassouras e 2 pás. O professor chega na sala de aula, lá não faz a chamada, porque como o regime de estudo lá é 8 horas por dia, que é outra questão também. O regime de controle da vida do cidadão é muito forte. Que nós podíamos debater, viu, Daniel? Lá foi verificado 5 elementos. Passar 5 minutos, perdendo 5 minutos na chamada de cada turma, por dia ele perderia 40 minutos de aula que ele podia estar oferecendo. Aí quando termina cada sala de aula, os alunos daquela sala pegam a vassourinha e a pá, sem nenhuma humilhação, sem apresentar nenhuma subjugação. Aí a turma seguinte chega lá, procede da mesma maneira, que é uma forma, talvez, de se economizar essa tal prestação de serviço de apoio. E o que acontece lá é que a missão de ensinar é uma missão patriótica, que não é só do aluno, que não é só do professor, que se estende também à família. A família. Porque eu acho que é esse triunvirato, professor, aluno, família,
que cria um ambiente próprio para a educação. E isso me parece que ainda está faltando no Brasil, viu? Falta essa questão comportamental. Exatamente. Que não adianta você estabelecer um marco regulatório, uma legislação, não adianta você investir na qualificação, capacitação dos professores, na infraestrutura das escolas, fazer tudo aquilo que é necessário fazer e que tem que ser feito, mas se não houver uma mudança comportamental, né, de postura, de entendimento, de postura perante a vida, de postura do educando perante o processo educativo, realmente isso, a grande transformação, a grande mudança na educação, ela não acontece. Você mencionou um assunto bastante interessante, tempo de permanência na escola. Agora, Daniel, eu queria te pedir desculpas, a gente vamos fazer uma interrupção, em seguida, em seguida, é porque nós temos que faturar, né, Narciso? A gente... Em seguida a gente volta, é só um minutinho, já nós estamos aqui, eu conto com você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata aqui hoje do tema educação, e para isso nós temos a honra de receber o secretário de Estado de Educação, Daniel Zen, e a professora Iricélia Cabanela Zanini, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. E vai falar sobre uma reunião hoje, né, professora, que houve no Conselho e houve algumas deliberações lá. São novidades, estamos dando em primeira mão no programa. O Daniel estava falando, né? Antes parece que Nós podemos começar com a senhora e depois passamos para ele, porque eu tenho uma pergunta a fazer ao Daniel. Hoje nós aprovamos o novo quadro curricular do ensino médio. Voltamos ao sistema seriado, que não tínhamos saído do sistema seriado, apenas tínhamos dividido o ano letivo em 2 semestres, e cada semestre correspondendo a um ano. E hoje nós retomamos aquele trabalho, não o trabalho tradicional, mas um novo ensino médio de 3 anos, de ano letivo regular e com uma nova proposta curricular, fundamentada especialmente nessa formação do cidadão, na integração da família e na formação profissional do aluno também. Ok. Daniel, eu recebi via Facebook uma pergunta da vereadora Jamislene Vieira, lá de Plácio de Castro, que quer saber quais serão as melhorias estruturais para as escolas estaduais, urbanas e rurais de Plácio de Castro, envolvendo equipamentos de imobiliário, laboratórios de informática. Ela diz aqui que alguns não estão em funcionamento, a maioria está parada, e construção e reforma, principalmente da Escola José Francisco da Silva, que é a única da área urbana que está faltando receber esse benefício. Exato. A agenda de melhorias de infraestrutura, ela é uma agenda permanente. Tanto de reforma, ampliação, construção de novas escolas. Todos os anos são dezenas de unidades ou reformadas ou inauguradas. Nesse início de ano letivo é uma agenda muito forte a ser cumprida junto com o nosso governador, de inauguração de novas unidades, uma nova unidade em Epitaciolândia, a Escola São Luís Gonzaga, uma nova unidade em Chapuri, no Seringal Cachoeira, que é a Escola Esperança do Povo, diversas unidades escolares. Ainda no final do ano letivo inauguramos algumas escolas, sempre escolas grandes, de 6, 8, 10, 12 salas. Certamente as escolas de Plácio de Castro estarão contempladas, não só no aspecto da obra em si, mas também de mobiliário, equipamentos, há todo um cronograma definido anualmente. Mas eu sempre costumo dizer, e não é me desvalendo da infraestrutura, porque a infraestrutura é importante, uma boa escola, um bom prédio, uma boa sala iluminada, arejada, com conforto térmico, um conforto acústico, para os professores não terem que se esgoelar, para que sejam ouvidos pelos alunos, com boa acessibilidade para os alunos com necessidades especiais, para todos, uma escola que o ambiente físico seja plural e democrático e permita um bom aprendizado. Ele é importante, mas ele não é o fundamental. Se nós observarmos os dados do nosso sistema estadual de avaliação da aprendizagem, as escolas de 1º ao 5º ano melhor posicionadas são aquelas que dispõem da estrutura mais modesta. São as mais simples, são às vezes aquela que não passou ainda por uma reforma,
né, mas que tem um quadro de professores extremamente dedicados, que tem bons diretores. É uma coincidência que se repete e que às vezes eu fico me perguntando. O que me leva a uma conclusão de que uma frase que eu sempre repito com os professores é de que se você tem bons professores, qualificados, capacitados, bem remunerados, estimulados para o trabalho deles, se você tem um bom currículo, um bom material didático que reflita esse currículo, com os componentes curriculares, as disciplinas, os conteúdos, se você tem o aluno comprometido, esses 3 elementos, bom professor, bom currículo, bom material e aluno comprometido, disposto a aprender, você faz a educação até debaixo da árvore. É claro que debaixo da árvore, se chover, não dá. Se cair uma manga debaixo da mangueira também não dá. Mas, então, é importante a infraestrutura? Mas na medida da sua importância. É comum as pessoas superlativizarem o valor, a importância da infraestrutura e às vezes até depositarem o fruto do seu insucesso pela falta de um ar-condicionado, pela falta de uma carteira acolchoada, ao invés da carteira sem acolchoamento. Mas aqui não tem um auditório. Eu já ouvi muito isso. O nosso resultado foi ruim porque nós não temos um auditório, nós não temos uma quadra. Não é isso. Secretário, a professora há pouco falou sobre a aprovação de um novo currículo. No meu tempo de estudante, e o Narciso aqui expressava esse nacionalismo chinês, verdadeiro nacionalismo chinês, aqui nas escolas. Na minha época de estudante, antes da gente ingressar na sala de aula, obrigatoriamente nós hasteávamos a bandeira nacional, cantando o hino brasileiro. Eu sou favorável. E tínhamos também uma matéria, além de música, eu acho interessante isso, a música é fundamental, criar Lula também acha. Ideia do jovem, admirar a música. Tínhamos também de organização social e política para estudar bem. Não está faltando também isso um pouco também na nossa escola para criar um sentimento nacionalista no Brasil que falta muito aos nossos jovens. Vamos tirar essa palavra nacionalista de patriotismo. O patriotismo, melhor colocado. Eu acho que falar se adequa mais. Patriotismo, civismo, né? Civismo mesmo. Eu sou Usa favorável. a expressão que usaram, mas o sentido é esse. O sentido é esse. Eu sou favorável de que se hasteie a bandeira, de que se cante o hino, de que se retome algumas práticas que foram maculadas por um período negro da nossa história e que são confundidas com algo próximo ao nosso período ditatorial, da ditadura militar, mas que na verdade você, no período da abertura, da redemocratização, então você também colocou, não só você extirpou algumas coisas que tinham que ser extirpadas, né, do nosso país, mas você acabou indo aquela história de jogar com a água suja da bacia o bebê junto. Isso aconteceu. Isso aconteceu, acima de tudo, sabe quando, Daniel, na Assembleia Nacional Constituinte. Ali um momento divisor das águas entre a ditadura e o Estado Democrático de Direito. Tudo do passado foi considerado entulho autoritário. E deixamos... E jogaram bons entulhos. Fora. Os entulhos fora. Agora eu queria salientar algo que a professora Iris colocou, que diz respeito, não remete a essa nossa reunião de hoje do Conselho Estadual. Sim. E o Pleno do Conselho, quando aprovou o novo currículo do ensino médio, tem um elemento importante aí que é o aumento da carga horária. Nós temos uma carga horária mínima de 800 horas aula em 200 dias letivos. Nós estamos ampliando essa aí, que dá 4 horas diárias, né, obrigatórias. Estamos ampliando essa jornada do ensino médio para 5 horas diárias. Isso vai representar um aumento de 800 para 1.060 horas durante o ano. Isso é muito importante, o tempo de permanência. Quanto mais tempo de permanência na escola, melhor é o aprendizado. Isso me dá a oportunidade de perguntar, é uma questão formulada pelo Ian Torres, que também foi via Facebook. Por que ainda não se introduziu nas escolas da rede pública o ensino em tempo integral? Estamos dando o primeiro passo. Isso. O professor Eide respondeu minha questão. A resposta é que o ensino integral ele demanda custos. Quando eu coloco o aluno, o ensino integral, ao invés das 4 horas mínimas obrigatórias, ele pula para 7, para ser considerado integral. Hoje nós já temos, dos nossos 155 mil alunos da rede estadual, que é o nosso total de alunos, nós temos 11 mil deles são alunos de tempo integral, sem que a gente tenha implantado nenhuma escola sequer de tempo integral. E como faz isso então? Se não há escola de tempo integral e tem aluno de tempo integral? Porque os alunos são introduzidos em atividades complementares em outros ambientes que não só o da escola. Na própria escola
Mas também em centros culturais, em ginásios, em quadras esportivas. É possível fazer isso? Mas é difícil porque você não consegue contemplar a todos os alunos de uma mesma escola. A ampliação da jornada do ensino médio de 4 para 5 horas é um passo muito responsável porque está dentro do tamanho da nossa capacidade de orçamento para suportar com isso. Se hoje nós resolvêssemos introduzir o ensino integral em todas as escolas, o nosso orçamento, mesmo com o Fundeb e mesmo com recursos não obrigatórios, recursos... Você ia muito com o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda, na verdade, ia pedir minha cabeça e o governador ia ser obrigado a me exonerar. Ok. Agora, sim, professor. Não. O que eu queria voltar ali um pouquinho com relação nós tínhamos uma disciplina voltada para esses problemas, para os problemas brasileiros, né? Que seria a educação moral e cívica na escola. No passado. Sim. E isso foi muito criticado, etc. Porque se obrigava o aluno a esse amor pela pátria, essa coisa que era obrigatória. Mas isso é positivo, não? Nós temos uma se é positivo, sim, aí uma boa pátria. Não houve assim, ainda daqueles que foram obrigados a isso, morrer pela pátria ainda não vi. Mas nós tivemos questões, momentos muito bonitos no sistema do Acre, eu estou falando, de iniciativas da própria escola e dos próprios alunos com relação a isso. Manifestações fantásticas de amor à pátria, de amor ao hino e de respeito. Porque no momento logo da transição da ditadura, aí botaram até na cueca a bandeira nacional. Eu fiquei desesperada, porque eu vim de uma escola onde a bandeira, se respeitava a bandeira nacional como um símbolo. O hino, onde se estivesse passando, tocou o hino, tem que ficar perfilado. E eu vi aquilo e fiquei desesperada. Mas eles conseguiram desconstruir isso e construir um novo sentimento nacionalista. A gente vê nas escolas, em algumas escolas, não todas, mas naquela em que os diretores e os professores e os alunos se entendem nesse sentido. Escutamos nos últimos tempos aí do governo do Binho, do Jorge, manifestações de crianças que se organizavam para tocar o hino nacional em tambor, coisas lindas, lindas, crianças pequenas, crianças grandes. Eu acho que isso são manifestações de amor. Se nós iniciamos e enveredamos por esse caminho, temos também no currículo da escola o ensino religioso, que nos ajuda, que ajuda muito a escola nessa questão da preservação de valores, de busca de uma forma melhor de viver, de respeitar os outros, de amar uns aos outros. Nós vamos construindo devagar. Mas o ensino religioso, qual seria a religião que ensinaria? Nenhuma. Os valores da espiritualidade, né? Os valores da espiritualidade. É plural. Aliás, da 5ª série em diante, os alunos estudam todas as religiões, conhecer as religiões dos seus colegas, as religiões presentes na sua sala de aula, para aprender a respeitar cada um naquilo que ele quer acreditar. Então, ele está sendo conduzido dessa forma. Nós acreditamos que estamos construindo uma escola forte nesse sentido, na formação de um cidadão que se pretende, né, entre aspas, melhor. Professora, a senhora me dá a oportunidade de perguntar, né? Algumas escolas nós sabemos que em função dos alunos trazerem aqueles problemas de casa, vandalismo, né, um desrespeito às outras pessoas, acabam se tornando de um ambiente não muito saudável. Como é que isso é resolvido, né, no Conselho e pela Secretaria de Educação, quando se identifica, Daniel Zen, um número muito grande de alunos que acabam cometendo atos de vandalismo, que perturbam, que ameaçam outros alunos, inclusive nós temos... Esse assunto está sendo recorrente no Brasil afora. Exatamente, né? Em todo o Brasil isso, não é um problema do Acre. Mês passado, um aluno de 10 anos chegou com um revólver, tirou da professora e... Não matou a professora, mas ele suicidou, um aluno com 10 anos de idade. Exatamente. E foi procurar a ficha, a conduta desse aluno, era um aluno aplicado, bom. Tanto que quando a professora tomou conhecimento que tinha sido atingido pelo tal aluno, ela disse, não acredito, era o aluno mais comportado da sala de aula. Eu acho que essa sua pergunta é muito interessante. Como é que a escola trata essas situações? Olha, a escola procura dar conta não só do conteúdo de cada disciplina,
mas também dessa complexidade que é a vida do ser humano, né? A psicologia do ser humano. Infelizmente nós ainda não dispomos, apesar de dispormos de uma equipe multidisciplinar em saúde, psicólogos, assistentes sociais, que percorrem as nossas escolas, nós não temos em cada escola, né, a presença desse profissional em caráter constante. Os nossos profissionais atuam por meio de visitas qualificadas e com agendamento, né, e procuram dar esse suporte também para as crianças, para os pais. Mas, na verdade, a gente remete àquele problema que nós comentávamos de descoesão da família. As famílias, como sendo uma parte daquele triunvirato que o Narciso mencionava, de que é necessário também os professores, os alunos e a própria família, a família brasileira, acriana, ela hoje se encontra também numa encruzilhada. Então o aluno acaba carregando para a escola algumas frustrações de, por exemplo, os pais que são separados, a própria situação econômica do pai ou da mãe, às vezes em dificuldade, o fato de não ter muitas vezes oportunidade de lazer no bairro, e ele vai carregando para aquilo uma série de coisas que vão se acumulando e uma hora aquilo explode. Explode e o lugar de maior probabilidade de acontecer essa explosão é na escola, porque é onde ele passa boa parte do seu tempo, é onde ele se socializa com os demais, e aí acontecem aquelas atrocidades, as coisas absurdas, que eu digo não são responsabilidade da escola, só da escola. Sim. São responsabilidade de toda a sociedade. É verdade. Hoje a escola... Professor, eu queria dizer à senhora que a senhora tem... Nós estamos chegando ao final do programa, já recebi o sinal do nosso diretor. A senhora tem 1 minuto para suas considerações finais e depois o Daniel. Eu queria considerar esse aspecto. A senhora fica à vontade. Que eu acho importante. Chama-se Tribuna Livre esse programa. Está livre para fazer o que quiser, para dizer o que quiser. A escola convive com muitas dificuldades. E o problema da violência é um problema muito sério. Porque nós vemos aí nos vestibulares os resultados para a corrida para o magistério. É a mínima. Ninguém quer ser professor, porque ganha pouco e tem muito o que fazer. Muito, inclusive, o de resolver problemas sociais graves dentro da escola. E a escola, ela tem fortes competidores. Um deles é a internet, que não vai aqui nenhuma crítica a essa coisa, os jogos e as grandes coisas que são preocupação, e que o professor nem sempre sabe lidar bem com isso, e muito menos a família. Já quer que a escola descubra alguma coisa, resolva o problema desses meninos. E o outro é a própria televisão, que nós temos que admitir, novelas pedagógicas que tem fortes competidores da escola que eu não tinha no meu tempo de professor. Então, temos que reconhecer... Mas aí o papel cabe à família, controlar isso em casa. Pois é, mas a família não consegue. Ela já chega e diz, graças a Deus, começaram as aulas para esse menino ir para lá. Porque ela tem problemas seríssimos, a família tem problemas seríssimos. Quem vive na escola, quem conversa com a família sabe das dificuldades. Ela espera que a escola ajude a resolver. Temos problemas de drogas, de prostituição, de desentendimento da família, de violência doméstica, de violência... Nós temos um mundo conturbado, adverso, dividido, que esperamos que a escola resolva esse problema e dê conta desse mundo. Então, ao professor, as minhas honras. Claro, até porque... Obrigado, professor. Você viu que a professora Iriceli já no final soltou mais, ficou mais frequente, né? Eu só estava ouvindo. Até porque, permita-me, usar apenas uma frase, terminando a minha participação no programa de hoje. Não existe outro caminho para desenvolver qualquer país, senão através da educação. Narciso, você tem alguma frase também? Então, senhor, já que você está me provocando por frase, eu vou dizer uma aqui de Pitágoras. Ok, vamos lá. Deixa eu ver, eu adotei aqui uma frase de Pitágoras, vou ver, Daniel, se eu encontro aqui. Educai as crianças para que não seja necessário puni-las enquanto adulto. Perfeito. Dito há 2.400 anos atrás, né? Então, bastante, hein? Bastante atual. Bastante atual. Mas que é uma mais moderninha? Sim. De Vitor Hugo. Se você quiser civilizar um homem, comece civilizando sua avó. Hein? O que significa que a educação que você está dando hoje está dando ao bisneto dele, né? Já o escritor, irreverente escritor inglês Bernard Shaw, disse que aos 7 anos interrompeu sua formação para ir à escola. Daniel Zen, suas considerações finais. Eu vou usar só uma frase, não é de minha autoria e também não é de um autor famoso, acho que é da sabedoria popular, mas
Não existe glória sem suor e sem disciplina. Então é um recado para os nossos alunos. Se dediquem, estudem, se esforcem, que o esforço vai ser recompensado. Ok, chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Nós tivemos a satisfação de receber aqui hoje a professora Iricélia Cabanela Zanini, que é presidente do Conselho de Educação do Estado do Acre, e o secretário de Educação do Estado, Daniel Zen. Eu agradeço também aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente a você que nos assiste aos sábados a partir das 22 horas, que fica conosco até tarde. Muito obrigado e nós voltamos, o Narciso está me avisando aqui, eu não esqueci não, e nós voltamos na segunda-feira, que tem a reprise do programa Tribuna Livre após o Boa Tarde Rio Branco. Eu espero você. Até a segunda-feira, depois até o próximo sábado, se Deus quiser.